Seguro ou inseguro? Olá, pessoal. Vamos ao Salmo do dia? Salmo de número 30, a partir do verso 6, diz assim: Eu me senti seguro e pensei, nunca terei dificuldades. Ó Senhor Deus, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Depois Tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. Então, esse, mais uma vez, é um salmo do rei Davi, e a gente vê algo extraordinário aqui. Ele mostra aqui, em um momento ele estava se sentindo muito seguro, mas depois, logo no outro verso, ele disse que ele acabou sentindo medo e se sentiu inseguro. Mas o que aconteceu entre um verso e outro para mudar a situação como se fosse da água para o vinho, em que ele estava se sentindo seguro e depois se sentiu inseguro? Aconteceu algo interessante aqui. É que no primeiro momento em que ele estava se sentindo muito seguro, que ele estava cheio de coragem, que ele estava cheio de firmeza, estava empolgado, estava ali com plena certeza daquilo que ele estava fazendo, nesse momento aí, ele estava se sentindo seguro porque a presença de Deus estava com ele. Ele diz: ó Senhor, Tu foste para mim, Tu foste bom para mim e me protegeste como uma fortaleza nas montanhas. Então Deus estava ali com ele, ele sabia que Deus estava com ele, então ele se sentiu seguro. Assim como no outro salmo, no salmo de número 27, ele diz que poderia cercar ele todo um exército, ele não teria medo, porque ele sabia que Deus era a sua salvação, Deus era o seu escudo, ele sabia que Deus estava com ele. E se Deus está conosco, nós estamos sempre em maioria. Então, quando Deus está presente, quando a gente sabe que Deus é conosco, quando a gente sabe que Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, a gente se sente seguro. Quando a gente sabe que nós estamos agindo conforme uma orientação, conforme uma direção que Deus deu, a gente vai com segurança, porque a gente sabe que vai dar certo. A gente não precisa ficar com medo, inseguro, porque nós estamos obedecendo uma ordem de Deus. E como é bom a gente sentir segurança sempre, a gente saber que Deus está ali. É como se fosse quando nós éramos crianças, em que a gente começou a aprender a andar de bicicleta. Eu vivi isso, alguns podem se identificar. E ali tu tá dando as primeiras pedaladas, só que aí o pai tá ali segurando no banco, tá segurando o banco ali, às vezes até dando uma ajudada ali no guidão. Então tu tá pedalando, mas o pai tá ali segurando a bicicleta, não deixando tu cair. Então tu te sente seguro, tu não fica com medo. Mas depois, quando o pai solta, parece que dá aquele frio na barriga, a gente se sente mais inseguro, né? Sente um pouquinho de medo. E foi isso que aconteceu depois com Davi. No início, enquanto Deus, vamos dizer assim, estava ali com ele, segurando a bicicleta, enquanto ele sabia que Deus estava com ele estava firme como uma rocha. Ele estava ali firme no propósito, ele estava seguro de tudo, mas a Bíblia diz ali que em um determinado momento, ali no verso 7, diz: Depois tu te escondeste de mim e eu fiquei com medo. Ó Senhor Deus, eu te chamei e pedi a tua ajuda. É como se Deus soltasse a bicicleta. É como se Deus deixasse ele sozinho ali. É como se Deus se retirasse da história e deixasse somente Davi. E nesse momento em que Deus se retirou, Davi sentiu medo. Davi se sentiu inseguro. E ele começou a clamar pela presença de Deus. Então Davi deixa aqui um ensinamento poderoso de que quando Deus está conosco, nos aprovando, quando Deus está conosco no barco, a gente se sente seguro, a gente tem firmeza, segurança em tudo que a gente faz. Mas agora, quando Deus está ausente, quando Deus não aprova aquilo que nós estamos fazendo, quando Deus sai de cena, quando Deus se retira por um momento ali da nossa vida, a gente passa a sentir insegurança, sentir medo. E quem sabe tu tem se sentido assim, inseguro, com medo. Aí eu te pergunto, Deus está contigo? Deus está presente em sua vida? Deus está aprovando tudo que você está fazendo nesse momento da sua vida? Você está agindo conforme a orientação e a direção de Deus? Você tem certeza que está fazendo plenamente a vontade de Deus? E a vontade de Deus qual é? A gente muitas vezes pensa assim, a vontade de Deus, será que hoje Deus quer que eu use amarelo, que eu use verde, que eu use azul? Não se trata disso.
a vontade de Deus, mas a vontade de Deus ela está revelada na palavra do Senhor. A palavra de Deus é a vontade de Deus de forma revelada. Se nós estamos seguindo ela, nós estamos seguindo a vontade de Deus. Mas agora, se nós estamos agindo de forma contrária ao que está escrito, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E pode ser que seja aí o motivo de você estar inseguro, de você estar com medo, porque você se sente sem rumo, não sabe se está fazendo a coisa certa. E é daí que vem o medo e a insegurança. Então, haja conforme a palavra do Senhor te orienta, não resista à voz de Deus. Se você já sabe o que é certo, se você já sabe o que é errado fazer nesse momento, não continue fazendo aquilo que é errado, mas siga a orientação de Deus, e assim o Senhor vai estar contigo. Lembra daquela tempestade, na primeira tempestade em que Jesus estava dormindo no barco, e os apóstolos estavam ali apavorados, e foram lá e acordaram Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não se importa que a gente pereça? A gente está aqui quase morrendo, e o Senhor está aí dormindo, o Senhor não se importa? Jesus se levantou, estava ali agarrado numa almofada, né? Jesus se levantou, foi lá e deu a ordem, e mandou cessar ali o vento, a tempestade, e tudo parou. E eles disseram: quem é este que até o mar e a tempestade, o vento lhe obedecem? E aí depois teve uma outra tempestade, que Jesus não estava no barco. E eles ficaram extremamente apavorados, mais uma vez, e era de noite ainda, muito escuro, de madrugada, eles apavorados ali no meio daquela tempestade, de repente Jesus vem andando sobre as águas, e eles dizem: é um fantasma, ficaram com mais medo ainda, mas aí Jesus falou: sou eu, não temais. E aí Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Então Pedro foi lá, saiu do barco, foi até Jesus. No meio do caminho ele olhou para a tempestade, olhou para as ondas e ele começou a afundar. Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Foi lá e levantou ele. E eles voltaram para o barco. O que eu estou querendo dizer com isso? Quais são o que está acontecendo na sua vida? Você está na primeira tempestade em que Jesus está no barco e ele está dormindo? Então chame ele, clame por ele. Mas agora, você está em um barco, em uma tempestade em que você sabe que Jesus não está no seu barco? Então tenha fé que através dessa mensagem Jesus já está andando sobre as águas, indo ao teu encontro. Creio que essa mensagem é o próprio Senhor Jesus indo ao teu encontro. Então não tenha medo, não é um fantasma, mas é Ele falando ao teu coração, dizendo: eu quero participar da tua vida, eu quero ser o Senhor da tua vida, eu quero estar no teu barco, eu quero te dar segurança, eu quero mandar embora todo medo, toda insegurança, quero que você vá na jornada conforme o rumo, conforme a direção que eu te der. Então siga o Senhor, ouça a voz dele e obedeça. Então, seguro ou inseguro? Espero que você se sinta seguro agora, sempre seguindo a orientação do Senhor. Então, essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, ative o sino de notificações. Peço que você deixe o seu comentário dizendo o que achou desse conteúdo, para a plataforma recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que não nos conhecem. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no comentário fixado no topo o meu contato, meu número de WhatsApp, para você entrar em contato comigo, porque eu estou lançando um e-book novo. É uma coleção de 4 livros: criação, queda, redenção e consumação. Entendendo essas 4 coisas, nós temos ali o esqueleto de toda a Bíblia, nós temos ali o trilho em que a gente pode compreender o todo da palavra do Senhor. E esse primeiro livro, então, Criação, ele está disponível, já é só você entrar em contato comigo que eu te envio pelo WhatsApp, e o valor dele é apenas R$ 9,90. Ficou lindo, conteúdo precioso, com mensagens práticas também para a sua vida, para o seu dia a dia, e sei que Deus vai edificar muito a sua fé, vai abençoar a tua vida através desse conteúdo. Então, aguardo o seu retorno, um grande abraço e até amanhã.